Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à Escola do Conhecimento. Hoje vamos fazer um vídeo, espero que curto, né? Porque quando eu digo que é curto, termina não sendo. Mas muitas vezes eu falo sobre a questão do campo mórfico. Quando eu estou falando sobre isso, às vezes eu estou falando sobre vibração. E quando eu estou falando de vibração, eu também estou falando sobre forma-pensamento, né? E que a forma-pensamento, o que é a forma-pensamento? É quando a gente, todos nós, vivemos com pensamentos. Os pensamentos são diários, milhares, múltiplos, né? E muitas vezes é o atropelo de pensamentos que temos, né, o dia todo. E esses pensamentos, eles são energia. Sendo energia, eles ficam meio que soltos no ar. Tudo aquilo que a gente pensa, até porque eu estou falando, também vai para esse campo, né? Flutuante, né? Do éter, aquela coisa assim do existir. E aí eu queria trazer falar sobre um livro chamado Forma Pensamento, Criações Mentais, por meio da matéria fluídica, que é esse livro aqui, tá? E esse livro é de uma autora chamada Anne Besant, junto com outro autor. E eu vou falar só um pouquinho quem é a Anne Besant, para vocês terem uma ideia. A Anne Besant nasceu em 1847, em Londres, Inglaterra, e faleceu em 1933. Em 1932, minha mãe nasceu. E hoje minha mãe estaria com 92 anos. Então, se ela faleceu em 33, então ela já passaram-se, né? Quase mais de 90 anos. Fato. E naquele momento e olha que interessante, essa Anne Besant, ela era uma mulher revolucionária para a época, olha gente, para a época. Ela era militante, socialista. Eu fiquei impressionada que ela estava dentro da linha da maçonaria e eu não sabia que mulheres frequentavam maçonaria naqueles períodos. Ativista, defensora dos direitos das mulheres, imagina, gente. E autora de vários livros de teosofia, né? Então, ela teve um período onde convidaram ela para fazer uma crítica sobre um livro da Madame Blavatsky, né, que é o livro Doutrina Secreta, e aparentemente ela se encantou por aquilo e a partir dali ela também se integrou à teosofia e passou a ser membro, né, e depois ela chegou a ser até a presidenta internacional da Sociedade Teosófica. Essa Sociedade Teosófica, né, é o que a gente pode chamar assim, um espaço onde pessoas naquele período se reuniam para exatamente filosofar sobre, né, essas questões que a ciência naquele momento não aceitava, né? Então ela traz um pouco isso no livro. Não vou entrar em detalhes, mas aos poucos a gente vai trazendo mais conteúdo sobre esse livro. E aqui eu queria trazer algumas coisas que eu achei legal como destaque para a gente falar hoje. Então, segundo ela, cada homem viaja no espaço preso em uma jaula construída por ele mesmo, cercado por uma massa de formas criadas por seus pensamentos habituais. Vou botar aqui do lado, tá? Cada homem viaja pelo espaço preso em uma jaula construída por ele mesmo, cercado por uma massa de formas criadas por seus pensamentos habituais. Por esse meio, ele contempla o mundo, vê tudo naturalmente tingido com suas cores predominantes e todos os padrões externos de vibração que o atingem são mais ou menos modificados por esse padrão. Por isso, até o homem aprender a ter controle completo do pensamento e do sentimento, completo do pensamento e do sentimento, ele não vê nada como realmente é, pois todas as suas observações devem ser feitas por esse meio, que distorce e colore tudo como óculos mal feitos. Se a forma pensamento não for definitivamente pessoal, nem direcionada especialmente para outra pessoa, ela simplesmente flutua sozinha na atmosfera, irradiando o tempo todo vibrações semelhantes àquelas emitidas originalmente pelo seu Criador. Se ela não entrar em contato com qualquer outro corpo mental, eu estou pensando aqui, vamos dizer, não estou pensando em coisa legal,
e tem mais alguém pensando também, mais alguém também pensando, e mais alguém também pensando, elas vão se encontrar. Tá? Se ela não entrar em contato com qualquer outro corpo mental, essa radiação esgota-se gradualmente seu estoque de energia. E neste caso, a forma se despedaça. Eu até não tinha pensado sobre isso, né? Que também essa forma de pensamento ela pode se dissolver. Mas a grande questão, vamos pensar hoje, quais são, se a gente for até olhar na rede social, fica muito claro qual é o tipo de pensamento que as pessoas estão tendo, né? Porque o pensamento também está dentro daquilo do que ela está falando, o que ela está falando, o que ela está pensando, né? E tem muitas pessoas pensando sobre o mesmo ângulo. Então, não tem como essa forma de pensamento se dissolver. E, bom, aqui ela fala, a forma, se ela não tiver conexão com nada, ela se dissolve. Mas se ela conseguir despertar uma vibração solidária em qualquer corpo mental mais próximo, ocorre uma atração. E a forma de pensamento costuma ser absorvida por esse corpo mental. Portanto, vemos que a influência da forma de pensamento não tem alcance tão grande como da vibração original, mas enquanto age, o faz com uma precisão muito maior. O que ela produz no corpo mental, que influencia, não é apenas um pensamento de uma ordem semelhante àquela que deu origem, mas na verdade é o mesmo pensamento. A radiação pode afetar milhares e incitar neles pensamentos do mesmo nível ao original, mas ainda pode acontecer de nenhum deles ser idêntico ao original. A forma de pensamento só pode afetar pouquíssimos, mas nesses poucos casos reproduzirá exatamente a ideia inicial. E aí aqui, né, o livro ele vai abordar também sobre as formas de desenhos, né, das vibrações, né, porque existem essas formas de pensamento, elas têm cores, né, e essa vibração ela tem um desenho, né, se vocês verem aquela coisa que falava sobre a água, né, um cientista que mostrou quando eu penso ou falo coisas negativas na água, ela forma um desenho. Quando eu penso ou falo coisas positivas na água, ela forma outro desenho e a vibração entra numa frequência mais alta. Então, são pontuações que eu estou trazendo aqui para que vocês comecem a entender o que está passando na mente de vocês, o que vocês estão pensando, né? Que é muito importante porque esse pensamento, e muitas vezes aquela sensação ruim de ter pensamentos não tão legais, é bom perguntar, é meu de verdade, né? Isso que é meu, está vindo de outro canto, né? E buscar essa elevação de frequência, tem milhões de vídeos na internet por aí sobre questão de tipo, músicas que você escuta, né? Onde você está, com quem você tem conversado. E se você está na frequência que não é uma frequência legal, procura sair dessa frequência. Mas eu não posso ir sozinho, então procura ajuda, né? Para poder você começar a observar, se observar e através do autoconhecimento, né? E aí você já ganha um outro campo, tá? Aqui também ela fala sobre cada pensamento definido produz um efeito duplo, uma vibração radiante e uma forma flutuante, certo? Então, esse pensamento ele ganha espaço e quando a gente fala em formas de pensamentos que estão no ar negativo, né, que dá uma densidade maior, a questão da gente não se sentir tão bem, né, começar a sentir algumas coisas, né, que muitas vezes a gente diz, o núcleo da Terra que está, né, essa frequência vem da Terra, não, essa frequência vem das nossas mentes. Isso aqui é verdade, né? Então, estamos vivendo um período onde isso está muito forte, onde a gente precisa observar o que a gente está vendo, o que a gente está... Porque eu sempre coloco, né, a vibração, ela pode materializar, né? E muitas vezes a negativa ela materializa mais rápido por ser mais densa. Então assim a gente precisa entender o que a gente está pensando e materializar aquilo que a gente quer de fato, né? Para que a gente possa ter uma vida plena, feliz, alegre. E trago para vocês que realmente muitas vezes a gente precisa de ajuda, precisa entender o que é isso, né? Por que isso acontece, o que é energia. Como essa energia, nós somos energia, não podemos esquecer que somos energia, então uma coisa está ligada à outra, não tem como você dizer, não quero saber disso. Aqui a gente está falando de uma geração lá atrás, no passado, e é interessante que ela também no início do livro, ela fala sobre como tem ampliado naquele momento, em 1800 e alguma coisa, ela diz, com o aumento do conhecimento,
a atitude da ciência em relação às coisas do mundo invisível passa por uma mudança considerável. Já estava mudando ali. Sua atenção não é direcionada apenas à Terra, com toda a sua variedade de objetos e mundos, mas se vê compelir a olhar mais além e a construir hipóteses quanto à natureza da matéria e a força que residem nas regiões do horizonte e de seus instrumentos. Aqui ela fala sobre o éter, a descoberta do éter. O éter agora está confortavelmente acomodado no reino científico. Ela traz essa questão. E fala sobre as ondas de rádio, que estava revolucionando naquele momento, sobre o ímã, que era uma descoberta incrível naquele momento, sobre telepatia, sobre clarividência, que também naquele momento estava no auge, né? E sobre esses campos físicos, campos mentais, também estava tudo isso vindo à tona. E é claro que a gente não pode fechar o olho para essas coisas, tá bom, gente? Então, é esse o vídeo. Não vou puxar muito. Depois a gente vai ver mais trechos sobre isso. Mas era isso que eu queria trazer para vocês sobre o que você anda pensando e o que você anda traindo. Bom dia!